Muito bem, chegamos aqui ao terceiro trimestre de 2024 e vamos iniciar uma nova revista. Neste trimestre, nós vamos falar sobre o livro do profeta Daniel. O objetivo é observar o exemplo de Daniel e assim aplicar aos nossos dias. Dito isso, vamos aqui então à nossa primeira lição. A primeira lição tem por título Daniel, uma jornada de fidelidade. O objetivo aqui é a gente apresentar introdutoriamente o livro de Daniel, o aspecto contextual, o aspecto histórico, a autoria e assim por diante. Fazer um mapeamento holístico do livro de Daniel para que ao longo das lições, as lições possam ficar muito claras ao nosso coração. Geralmente, a primeira lição é uma lição que aborda as questões introdutórias do livro que está sendo tratado. Dito isso, o nosso texto principal está em Daniel, capítulo 1, versículo de número 3, que diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Qual é, então, o resumo da nossa lição? Daniel é um exemplo inspirador de fidelidade em uma cultura hostil, visto que Daniel estava cativo na Babilônia, que era uma cultura hostil, diferente da cultura de Israel, com práticas de adoração, de elementos culturais distintos e, por vezes, de encontro à palavra de Deus e à lei que Deus havia dado ao povo de Israel, mas mesmo assim Daniel se manteve fiel. Daniel foi íntegro em terra estrangeira. O objetivo, portanto, máximo aqui desta lição é a gente notar que nós também precisamos ser exemplo de vida cristã, de ação cristã, de propagação do evangelho em meio à sociedade e o mundo que nós estamos inseridos. O mundo é hostil, o mundo é mau, o mundo jaz do maligno, mas nós somos representantes e embaixadores do reino de Deus e, portanto, devemos verbalizar este reino com as nossas palavras e com as nossas ações. Que você, então, seja um exemplo de fidelidade, de louvor e de glória ao nome bendito do Senhor. Dito isso, a título de introdução, o autor diz assim: nesta lição, teremos o privilégio de nos aprofundar nos estudos do livro de Daniel, considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Isso porque o livro de Daniel faz uso daquilo que nós chamamos de linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica é um tipo de linguagem que lança a mão de certos elementos figurativos, comparativos, faz uso de apresentações imagéticas de monstros, de seres estranhos, mas que tudo isso tem o objetivo de comunicar alguma mensagem. Daniel é um livro que vai fazer uso dessa literatura, a literatura apocalíptica, e, portanto, ele é conhecido por alguns como o Apocalipse do Antigo Testamento, muito também levando em conta as visões escatológicas que o Senhor deu ao profeta. Um dado interessante aqui é que na nossa Bíblia, ou seja, na Bíblia protestante, na Bíblia evangélica, Daniel aparece entre os profetas maiores. Lembrando que a distinção que os protestantes fazem entre profetas maiores e profetas menores nada tem a ver com o grau de importância, com a credibilidade do dito profeta. Essa divisão é meramente literária, meramente didática. A ideia de dividir entre profetas maiores e menores é em virtude da extensão do conteúdo literário. Por exemplo, se você pegar o livro de Obadias, é um livro que tem apenas um único capítulo, ao lado de Isaías, por exemplo. Então, essa divisão entre maiores e menores é meramente didática, não diz respeito à importância que o profeta desempenhou no seu tempo. O outro dado aqui é que, repetindo, na nossa Bíblia, Daniel aparece entre os profetas maiores. No entanto, na Tanakh, ou seja, na Bíblia hebraica, Daniel aparece entre os escritos.
A Bíblia hebraica ela é dividida em 3 partes. Torá, né, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, também chamados de lei, os Neviim, os profetas e os escritos. Daniel aparece entre os escritos. Dito isso, continuando aqui, Daniel é um livro histórico e profético. Ele abrange o período no qual os israelitas estiveram exilados na Babilônia. Sobretudo, ele se passa ali inicialmente durante o período do rei Nabucodonosor, destacando as experiências marcantes e absurdamente desafiadoras de Daniel e os seus amigos em uma terra estranha, em uma cultura pagã, em uma cultura hostil. Então, ao percorrermos os 12 capítulos, seremos conduzidos a uma compreensão mais profunda da relevância e urgência da mensagem de Daniel para os nossos dias. Qual é a beleza dessa mensagem? O que podemos extrair a partir da mensagem de Daniel? Precisamos inicialmente dizer que Daniel é um exemplo inspirador para os cristãos em geral e para os jovens em particular, haja vista que Daniel era um jovem quando foi levado à Babilônia, já que esse era um dos critérios de se levar os cativos de Israel para a Babilônia, ou, para ser mais preciso, de Jerusalém para a Babilônia, ali de Judá. Era um dos critérios de dominação do Império Babilônico. Tá? Então, seu testemunho de vida, ele vai nos encorajar a enfrentar as adversidades, encorajar a enfrentar uma cultura secularizada, como a que nós estamos vivendo, uma cultura pluralista, neopagã, que predomina na sociedade ocidental, portanto, aqui no Brasil e no Ocidente, aqui nesse período contemporâneo, tá? Então, a gente pode olhar para Daniel e extrair da vida e das ações de Daniel lições que vão nos ajudar a agir também com fidelidade a Deus diante de nossa cultura. A beleza da Bíblia é isso. A Bíblia nos ensina com os erros e também com os acertos dos grandes homens e mulheres de Deus. Dito isso, nesta primeira lição, nós teremos aqui uma visão panorâmica do livro de Daniel, bem como de seu contexto, e ali explicar um pouquinho dessa invasão da Babilônia em Judá e como que funcionava essas ações aí do Império Babilônico. Dito isso, vamos aqui então para o tópico de número 1, que tem por título o livro de Daniel. O subtópico propõe um panorama geral, ou seja, um olhar holístico, um olhar para o todo. E assim, a lição nos informa. Os 12 capítulos do livro de Daniel, a Bíblia evangélica, também isso aqui é importante dizer, o livro de Daniel tem 12 capítulos. Na Bíblia católica, o livro de Daniel tem, salvo engano, 14 capítulos. Tem 2 capítulos a mais, tá? Bom, percorre um longo período histórico que começa com a primeira invasão babilônica ao reino de Judá em 605 a.C., até a queda da Babilônia e, portanto, do Império Babilônico diante de Ciro, governante dos persas, que se deu em 536 a.C. Então, o livro percorre a primeira invasão, a primeira incursão que a Babilônia faz em Judá, que tinha por capital Jerusalém, tá? Ela cerca a cidade e começa a levar cativos. Essas levas se dão em 3 momentos, em 605, 596 ou 597, e a destruição completa ali do Templo de Jerusalém em 586 a.C. Lembrando que a Babilônia não vai levar todos os moradores, os residentes de Jerusalém para a Babilônia, visto que a Babilônia vai priorizar levar os jovens, porque havia o critério de que esses jovens tinham que aprender a cultura da Babilônia, o idioma, enfim. Então, eles vão preferir que os jovens sejam levados cativos para que dessa forma eles pudessem aprender e internalizar a cultura da Babilônia. Tá? Dito isso, o livro narra a trajetória de Daniel e de seus amigos, destacando os desafios culturais, que foram muitos, políticos, né? Um modelo de governo, de expansão diferente, morais,
né, essa possibilidade, né, de ações estranhas à palavra de Deus ali na Babilônia, né? Era um povo que tinha uma adoração a outras divindades e, portanto, tinha um entendimento de um conceito moral diferente e também questões espirituais, mas que eles, Daniel e seus amigos, suportaram em terra estrangeira. Então, ao longo de todo o tempo, o profeta viveu e serviu com fidelidade a Deus perante as cortes imperiais, ou seja, perante os governantes que ali passaram, né? Então você tem Nabucodonosor, Belsazar, Nabonido, depois Ciro, né, que domina a Babilônia. Diante de todos esses governantes, Daniel foi fiel a Deus. Também o livro registra as mensagens proféticas que o Senhor lhe revelou, que o Senhor lhe falou. Inclusive, o texto apresenta Daniel interpretando sonhos, visões detalhadamente, eventos escatológicos, e por isso, como afirmamos no começo aqui da nossa exposição, o livro de Daniel será conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Ok? Bom, dito isso, o subtópico de número 2 propõe a autoria e mensagem. Quem escreveu o livro de Daniel? Bom, hoje é dominante entre os estudiosos judeus e vários estudiosos cristãos, embora não seja consenso, mas a grande maioria acredita que o livro de Daniel foi escrito pelo próprio profeta Daniel. Essa afirmação, ela advém de evidências internas, como Daniel 8:15, 8:27, 9:2 e 10:2. E a referência que Jesus faz ao profeta Daniel em Mateus 24, versículo de número 15. Os seus registros históricos revelam um período crucial e angustiante para os israelitas, que foram residir exilados, cativos, em uma cultura diferente e hostil. Eles foram conduzidos, eles foram levados com mão forte, com o braço estendido para a Babilônia. Quando nós lemos o livro de Daniel em paralelo com Reis e Crônicas, a gente perceberá que o que o povo enfrenta em virtude da desobediência. Os profetas aparecem no cenário antes do exílio, os profetas pré-exílicos, questionando a atitude do povo, questionando os atos de idolatria, os atos de paganismo, o pecado deliberado daquela nação, advertindo que se eles não se convertessem, se eles não se voltassem para o Senhor, Deus permitiria que eles enfrentassem o exílio. E é exatamente isso que nós temos no livro de Daniel. A permissão de Deus de que eles fossem levados cativos para o exílio, tá? Então, dito isso, a gente consegue perceber que o conteúdo do livro de Daniel, ele é um conteúdo vibrante, porque ele compõe uma mensagem que está repleta de ensinamentos, né? Hernandes Dias Lopes tem até uma pregação sobre o capítulo 1 de Daniel, que ele intitulou como a Universidade da Babilônia, né? A Babilônia propunha um vestibular que eles teriam que ser aprovados, né, a aprender a cultura da Babilônia. Então, diante disso, a gente consegue extrair vários ensinamentos, porque a gente percebe alguém que resolveu no seu coração não se contaminar. Daí vai uma grande lição. Santidade é questão de resolução pessoal, é questão de firmeza no coração. É claro que o Espírito Santo nos ajuda no processo de santificação, mas é uma questão de decisão. Eu decido não comer, eu decido não me contaminar, eu decido evitar o pecado a todo custo, tá? Então, o livro vai destacar a necessidade que Daniel teve e que nós precisamos também ter de uma fé inabalável em momentos de adversidade. Porque a verdade é que nós, jovens, nós somos conclamados a todo momento a demonstração de nossa fé. A nossa fé é questionada na escola, na faculdade, na universidade, no trabalho,
nós somos convidados e convocados pelo mundo a demonstrar a nossa fé em momentos assim. Quem aqui nunca passou por uma situação em que a sua fé foi colocada à prova, em que a sua fé foi questionada, em que alguém realizou algo esperando para saber qual seria a sua atitude diante daquilo que fora realizado? Então, note que dentro desse sentido, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a necessidade que precisamos também, igual Daniel, demonstrar a nossa fé nesse mundo mau e nesse mundo corrompido. Bom, qual aqui então é a estrutura e a peculiaridade do livro de Daniel, que é aqui o nosso terceiro subtópico? Então, por se tratar de um documento histórico e ao mesmo tempo profético, é possível a gente dividir o livro de Daniel em duas sessões. Então imagine que você quer estudar o livro de Daniel e você, ao estudar, pretende dividir o livro em um esboço esquematizado para que o conteúdo dele fique mais claro a você. Você poderia dividi-lo em duas partes ou em duas sessões. A primeira sessão, do capítulo 1 ao capítulo de número 6. Essa primeira sessão, ela apresenta os fatos e as experiências importantes que Daniel e os seus amigos tiveram dentro da Babilônia. Tem uma característica um tanto quanto histórica, narrativa. E a segunda sessão, ou a segunda parte do livro, e portanto a exata metade dele, do capítulo 7 ao capítulo de número 12, as visões que Daniel teve, a mensagem profética, as revelações sobre os acontecimentos futuros, tá? Então, do 1 ao 6, nós temos uma característica um tanto quanto narrativa e histórica, e do 7 ao 12, uma característica um tanto quanto profética e escatológica. Uma das características basilares do livro de Daniel, sem dúvida nenhuma, é que ele é considerado um profeta. Só que Daniel não profetizou diretamente. Se você pegar a ação de Daniel na Babilônia com Isaías, por exemplo, e até com os profetas não literários, ou seja, que não deixaram escritos, como Eliseu, Elias, Natã, Uda, você percebe uma distinção clara. Você não vê Daniel profetizando, dizendo assim diz o Senhor. Né? Não há, se você comparar com outros. Talvez por isso que os judeus colocaram Daniel entre os livros escritos. Né? Mas, enfim, o fato é que não há essa característica, mas isso não desmerece o fato de entendermos Daniel como um livro profético. Daniel, ele é mais apresentado como uma espécie de conselheiro e de intérprete de visões e sonhos para os reis e governantes da Babilônia. Uma outra característica importante deste livro é que ele usa duas imagens diferentes. A maior parte do capítulo 2 ao capítulo 7 está escrita em aramaico, ou seja, ele usa duas linguagens diferentes, duas línguas, tá? Então, do capítulo 2 ao 7 está em aramaico, e do capítulo 1 e 8 até o final são escritos em hebraico. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a Bíblia, ela basicamente foi escrita em dois idiomas maiores, né, macros, mas existe um idioma menor ali. Então a gente pode dizer que a Bíblia é escrita em hebraico no Antigo Testamento e em grego no Novo, embora há capítulos em Daniel que foram escritos em aramaico. Essa mudança de língua, segundo a lição, reflete a natureza do livro, que abrange os acontecimentos ocorridos na Babilônia e as profecias relacionadas a Israel. Ok? Bom, dito isso, então, vamos aqui para o tópico de número 2, que tem por título Compreendendo o Contexto. Sempre quando você for fazer a sua leitura da Bíblia, estudar a Sagrada Escritura, é relevante, é importante que você se pergunte pelo contexto. A gente tem que mapear o contexto para interpretar o livro corretamente, de maneira correta. Sempre olhar o contexto. Então, para entendermos corretamente esse livro, o subtópico 1 propõe o contexto histórico. No pano de fundo histórico dos primeiros capítulos do livro de Daniel,
a um cenário de agitação e de constante instabilidade, decorrente, como eu já comentei, do predomínio político naquela região e de uma disputa latente pelaquela região, sobretudo por Judá. Lembra que, anos antes, a Assíria já tinha tentado invadir Judá, né, durante o reinado de Ezequias. Inclusive, Isaías era vivo na época e profetizava na época. Né? Então, o reino do norte cai em 722 a.C., e a Assíria, na representação de Senaqueribe, marcha para Judá, para destruir e aprisionar Judá. Porém, Ezequias havia armado um plano de contenção e isso não acontece, né? Deus dá o escape e a Assíria não domina Judá, tá? Então era uma região importante e de frequente tentativa de dominação. Tanto é que a Judá, Israel, né, como um todo, vai ficar passando na mão de vários impérios, né? Vai ficar sob o domínio de vários impérios, tá? Bom, então em 605 a.C., após a derrota do faraó Neco, que era o faraó do Egito, a Babilônia, ela estava consolidando-se como uma grande batalha, como um grande império. Essa batalha que ocorreu entre o Egito e a Babilônia ficou conhecida como a Batalha de Carquemis. Quem relata isso é Jeremias, no capítulo 46, versículo 2. Uma vez que a Babilônia é bem sucedida em tal batalha, ela vai consolidando seu poder como liderança mundial. E o ápice de seu poder, sem dúvida nenhuma, é atingido com o governo de Nabucodonosor, que foi um importante líder, um importante rei ali na Babilônia. É Nabucodonosor quem invade Jerusalém, segundo a narrativa de 2 Reis 24, do versículo 6, durante o reinado de Jeoaquim, o 3º ano de Jeoaquim. Então, enquanto Jeoaquim estava governando Judá, Nabucodonosor marcha em direção a Judá e domina aquela terra. Então, era o início das invasões babilônicas ao reino de Judá. Posteriormente, ele terá mais 2 oportunidades de invasão. Em 597 a 596, há uma segunda invasão, registrada em 2 Reis, capítulo 24, versículo 10 ao 14. Eu sugiro que você faça a leitura depois. E a terceira é a maior de todas, que é quando o templo é destruído, quando o templo é saqueado e quando a cidade é arrasada, em 586 a.C., tá? E aí ele deixa Jerusalém em frangalhos, ele deixa Jerusalém desolada. Haverá moradores em Jerusalém? Sim. Existem? Sim. Nem todos foram levados para a Babilônia, tá? O próprio Abacuque, por exemplo, possivelmente foi um que ficou em Jerusalém. Então, assim, há vários que são levados cativos, mas sobretudo os mais novos, os jovens, as pessoas mais velhas, com mais idade, eles ficaram na Babilônia, tá? Um rei ímpio, Jeoaquim, era filho de Josias, e ele sucedeu seu pai como rei aos 25 anos de idade. Jeoaquim, a Bíblia diz que ele foi um rei ímpio, foi um rei mau, que não andou nos caminhos do Senhor, não observou a palavra de Deus. A gente lamenta muito quando está lendo reis, crônicas, como os reis se distanciaram dos caminhos do Senhor. A gente consegue perceber, num paralelo muito simples, quando os reis andavam no caminho do Senhor, Deus abençoava a nação. É aquilo que está em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz de Deus e serem fiéis aos seus mandamentos, comerão o melhor da terra. Né? Há um prevalecimento no Antigo Testamento da chamada teologia da retribuição. Você faz o bem, recebe o bem, você faz o mal, recebe o mal. Então, os reis bons, a gente consegue notar a manifestação graciosa da mão de Deus para proteger esses reis. Mas reis maus sofrem
o derramar da ira de Deus. Então, o profeta Jeremias, ele alerta Jeoaquim. Interessante a gente perceber que antes de Deus levar o povo, ou permitir a invasão da Babilônia, e assim o povo ir para o exílio, Deus frequentemente advertiu o povo. Deus frequentemente chamou a atenção do povo, dizendo: olha, se arrependam, olha, voltem, olha, retornem, olha, deem meia volta. Mas eles simplesmente não querem obedecer. Então, Jeremias é enviado, Jeremias é perseguido, Jeremias proclama, Jeremias afirma, Jeremias diz que eles precisam se arrepender, mas simplesmente eles preferem não se arrepender e continuar praticando a injustiça. Ou seja, Jeoaquim rejeita deliberadamente a Deus, né? Inclusive, queima o rolo da palavra de Deus que estava escrito essas palavras. Em Jeremias 36, 20 a 26, ele diz isso. E aí, Deus permitirá que eles enfrentem o exílio, tá? Bom, subtópico 3, Deus castiga o seu povo. Não entenda aqui Deus como um ser cruel, mau, déspota, não. Entenda aqui Deus como um ser justo. A justiça de Deus, ela determina que Deus precisa agir justamente. Quando afirmamos que Deus é justo, estamos dizendo que, como justo, Deus tem que realizar a sua justiça. Deus não é um ser que age de maneira leviana. Ele age para concretizar a sua própria justiça, ok? Bom, dito isso, então, Israel havia escolhido, deliberado, virar as costas para Deus. Em vez de buscarem um arrependimento, a confissão dos seus pecados, os líderes preferiram endurecer o coração, petrificar o coração para a advertência que Deus estava fazendo. Em virtude disso, o Senhor estava disciplinando o povo da promessa. Ao permitir que o cativeiro viesse, ele entrega Judá nas mãos de Nabucodonosor e permite que os utensílios do templo, os utensílios sagrados, sejam saqueados e levados para a Babilônia, profanados. O Senhor corrige a quem ama. Hebreus capítulo 12, versículo 6. O Senhor corrige. Se a gente entender que Deus se relaciona conosco como um pai amoroso, um pai afetuoso, um pai carinhoso, mas um pai disciplinador também. O conceito hoje de entendimento de Deus é um tanto equivocado. As pessoas dizem, não posso julgar, Deus é amor, e se resume no Deus é amor. Deus é amor. Amor é parte inerente, constitutiva da natureza do próprio Deus. Amor é um atributo de Deus, que ele compartilhou conosco. Mas Deus não é só amor, Deus também é justiça. As pessoas sobrelevam o amor de Deus e inferiorizam, diminuem a justiça de Deus. Essas duas coisas, elas andam abraçadas. Um atributo de Deus não pode ser maior do que o outro. Não pode. Deus é absoluto em todos os seus atributos. Ele é o máximo daquilo que dá para a gente falar sobre amor, e ele é o máximo, em termos absolutos, daquilo que dá para a gente falar sobre justiça. Então, Deus é justo e ele ama, ele quer, ele ampara. Como amor, ele diz, volte-se, arrependam-se, se virem para mim. E como justo, ele executa, ele realiza a justiça. Tá? Então, Deus é apresentado no Antigo Testamento como Deus soberano e como o Senhor, não apenas de Israel, mas o Senhor do mundo, o Senhor de todas as nações. Bom, dito isso, então, vamos aqui para o tópico de número 3, a relevância do livro de Daniel para os nossos dias. O livro para todas as épocas. Olhando para a jornada íntegra deste jovem hebreu até a sua velhice, chegamos à conclusão de que o livro de Daniel é para todas as épocas, porque o exemplo de Daniel não pode ficar restrito e não ficou apenas o período histórico em que Daniel viveu. O exemplo de Daniel serviu para todo o tempo. Por quê? Porque a todo tempo a igreja ela é convocada, ela é conclamada
os crentes são conclamados à demonstração pública de sua fé. A todo momento nós somos questionados a demonstrar a nossa crença, a nossa fé. A todo momento nós somos conclamados a mostrar a nossa fé para o mundo. Então, isso ocorreu no primeiro século com a igreja, isso ocorreu no segundo século, terceiro, durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, durante o período contemporâneo em que nós estamos inseridos. Por isso que as lições que a gente extrai do livro de Daniel pode ser aplicada em todo o tempo. Retirando a força de sua casa, quando tinha cerca de 14 anos, Daniel foi conduzido para uma terra estrangeira, tá? Dentro de uma cultura hostil, cercada por inimigos, enfrentou diversos ataques e desafios à sua fé ao longo da sua trajetória, esteve exilado por mais de 70 anos até o fim da sua vida. Daniel enfrentou conspiração política, mudanças culturais, foi pressionado numa cultura, mas não negou a sua fé. Talvez aqui seja uma das grandes belezas do livro do profeta Daniel. Ele não negou a sua fé, ele não negociou a sua fé. Daniel entendeu. Jean-Louis Isca, na sua introdução ao Antigo Testamento, ele diz que a Torá, ou seja, a lei de Deus, ela funcionava para os judeus, para os israelitas, como uma constituição. Imagine que hoje nós estamos no Brasil e a regra máxima que rege o nosso país é a nossa Constituição, a Constituição da República de 1988. E nenhuma lei pode estar acima da Constituição. Então todas as leis são infraconstitucionais, a Constituição é a lei maior, é a carta magna do nosso país. E, portanto, em qualquer parte do território nacional, do Iapoque ao Chuí, do leste ao oeste, a Constituição precisa ser observada. Enquanto você estiver dentro do território brasileiro, as leis que regem sua conduta, o que pode, o que não pode fazer é a Constituição. O Jean-Louis Isca, ele diz que a Torá, ou seja, a lei, os nossos 5 primeiros livros da Bíblia, né, a chamada lei, servia de constituição para a nação de Israel. Então, mesmo que Israel estivesse na Babilônia ou em qualquer outro lugar, eles não deveriam ser regidos pelas leis daquele lugar, mas pela lei de Deus, pela constituição que Deus havia dado ao povo. E é exatamente assim que Daniel vai se portar. Tá? Então, embora centenas de anos tenham se passado, desde os acontecimentos registrados aqui no livro de Daniel, a história de Daniel, ela é, para nós, por demais, inspiradora. O livro de Daniel, por ser palavra de Deus, ele continua atual, ele continua relevante, e a sua mensagem, ela tem perpassado os séculos, tem perpassado a história, e é um belíssimo exemplo para nós, sobretudo para você, jovem que está me ouvindo. Daniel é um exemplo de fidelidade para nós. O problema é que hoje a minha geração carece tanto de exemplos, a gente carece de exemplo, então olhe para Daniel, extraia um bom exemplo olhando para Daniel, alguém que foi fiel a Deus. Amém? Muito bem. Subtópico 2, um mundo transformado. O período do profeta foi um período turbulento, em termos de mudanças geopolíticas. Quem governava o mundo antigo naquele tempo, e ele viveu em um mundo cujas características elas são semelhantes a hoje, elas se repetem hoje. A primeira característica é um mundo frágil e cheio de incertezas. Estudiosos têm caracterizado o período recente, principalmente pós-pandemia, como um mundo fraco, frágil, ansioso, não linear e incompreensível. A Babilônia era palco das transformações e agitações globais da sua época. Daniel viu impérios desmoronarem, reis caírem, enquanto as pessoas sobreviviam com expectativas aterrorizantes. A sua trajetória irá nos ensinar e encontrar resistência e coragem em dias ruins, além de esperança numa época de desespero. Então, por que a época de Daniel é um mundo de incertezas? Porque o império se levantava
e dominava o outro império, né? As pessoas viviam sem saber quem ia governar amanhã. No próprio livro de Reis, a gente tem essa instabilidade no trono, né? Um irmão matando o outro para se assentar no trono, né? No trono de Israel, de Judá, por exemplo. Então, assim, a gente percebe essa incerteza frequente e constante. E nesse tempo que estamos vivendo, é também assim. É um mundo de incertezas, é um mundo frágil, é um mundo de relativismo moral, né? A sociedade, o mundo ensina, não há certo ou errado, o que existe é o ponto de vista, né? Valores absolutos são questionados nesse mundo, a palavra de Deus é questionada, né? Crentes estão sendo perseguidos nesse momento por pregar a sua fé, né? Por expressar a sua discordância frente a algum tema de costume. Agora, há pouco tempo, uma pessoa foi demitida porque se posicionou contrário ao aborto. Então, a gente percebe que é um mundo de incertezas o que nós estamos vivendo. Em segundo lugar, um mundo com constante transição de poder. Daniel serviu no Império Babilônico e no Império Medo-Persa, com a mesma fé e fidelidade. Nenhum soberano fez as convicções de Daniel mudarem, tampouco o poder seduziu ele. Isso daqui vai uma lição para os nossos jovens, principalmente. Nossos jovens precisam ter experiências sobrenaturais e marcantes com Deus. A questão não é proibir o jovem ir à faculdade, né? A questão é que, por vezes, a igreja pode estar falhando no discipulado, no ensino a esse jovem. A gente não tem como dizer que o jovem vai viver enclausurado, né? Não é um monastério. Nós estamos no mundo, porém não somos dele. Então, nós precisamos ser luz para esse mundo. Não é viver de maneira ascética, monástica, mas é experimentar a cada dia Deus e verbalizar com palavras e com ações a certeza e a convicção da fé que tem. Então, o mundo ele é mau, mas você precisa ser fiel ao Senhor. Então, quantos jovens eu tenho visto que estão indo às faculdades e estão se perdendo, né? Mas por quê? Porque talvez esse jovem não tem certeza da sua própria fé. Então, a igreja ela precisa investir muito bem no discipulado. O culto, como diz James K. Smith no livro Você é Aquilo que Ama, precisa ser um reorientador de bússola. O mundo, segundo James K. Smith, é marcado por liturgias. Ele chama de liturgias seculares, por práticas e padrões que tentam seduzir e que por vezes são, por demais, atraentes e sedutoras. Mas, porém, todavia, contudo, o culto visa reorientar a bússola moral dessa pessoa, uma vez que busca transmitir com fidelidade a palavra de Deus e mostrar o caminho para o céu. Então a igreja precisa investir no discipulado para que os nossos jovens estejam enraizados na palavra de Deus, enraizados no Deus da palavra e assim possam viver nesse mundo expressando e verbalizando a presença de Deus. Em terceiro lugar, mundo de conflitos e violência. Daniel viu de perto os horrores da destruição provocada pela guerra entre nações e sentiu na pele o sofrimento decorrente do exílio. Semelhantemente, o mundo contemporâneo continua a ser palco de conflitos internos e internacionais, ações terroristas, violência de todas as formas, provocando dor e migração forçada. Isso nos faz recordar das pessoas que se encontraram nessas situações e precisam da nossa oração e apoio. Ou seja, vivemos em um mundo de constante conflito, de guerra. Basta ligar os noticiários e ver várias guerras estourando, explodindo nesse mundo, né? Então, é um mundo de conflitos igual na época de Daniel. E a gente precisa ser luz, a gente precisa levar a paz. O mundo hostil aos valores judaico-cristãos. É possível traçar um paralelo da época de Daniel com o panorama da cultura contemporânea, essencialmente hostil à visão judaico-cristã. Da mesma forma que aquele jovem hebreu, pressionado a abandonar suas crenças em razão das pressões culturais, sociais, religiosas da Babilônia,
Os cristãos de hoje também são, os nossos jovens hoje também são seduzidos a abandonar as suas crenças, frente ao relativismo, frente ao secularismo, frente ao hedonismo, frente às correntes filosóficas estranhas à palavra do Senhor nosso Deus. Então, eu clamo você que me ouve, ao expor essa aula, ou você que está aprendendo através dessa aula, a ter essa clareza. Estamos num mundo que se posiciona contrário à nossa fé, e nós precisamos ser fiéis ao Senhor nesse contexto. O mundo é hostil aos valores. A todo momento a gente vê isso, né? Mas seja fiel ao Senhor. Tenha por clareza quem é o Deus que você adora. Tem que por clareza quem é o Deus da sua vida, da sua história. O problema é que as pessoas estão idolatrando outras coisas. Idolatria não é apenas se curvar diante de imagem. Você é aquilo que ama, aquilo que domina o seu coração, aquilo que é alvo do seu amor, você se torna aquilo. Então, cuidado para que, né, outra coisa não reine no seu coração a não ser Deus. E que Deus seja glorificado através das suas atitudes. Em último lugar, devoção e testemunho público. A inspiração do livro de Daniel vai além da convocação pessoal. O seu testemunho nos mostra que sua convicção não estava confinada ao ambiente privado, preferindo enfrentar os leões ao renunciar à sua fé. Daniel preferiu correr o risco de ser morto a negar a sua fé, a negligenciar, a destratar, a ter como qualquer coisa a sua fé. Que o exemplo de Daniel seja pulsante, vibrante e que ecoe em nossos corações nesse tempo em que nós estamos inseridos. Dito isso, então, vamos aqui à nossa conclusão. O livro de Daniel possui uma mensagem singular para a igreja na atualidade. A sua vida na Babilônia é um exemplo de coragem, fé e integridade diante de circunstâncias adversas. Ele nos ensina a confiar em Deus em todas as situações e a buscar a sua vontade para a nossa vida. Dito isso, então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu caminho e que você se mantenha fiel e íntegro ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus te use para a glória do nome bendito dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém.